Olá, gente, tudo bem? Professora Milena Cabral, em mais um vídeo aqui falando de imunidade, de sistema imune, de uma forma um pouco mais simples e rápida, para a gente entender um pouquinho esse momento que a gente está vivenciando agora, né, com a pandemia do novo coronavírus. E todo mundo está falando muito sobre o sistema imune, como é que nosso corpo se defende das infecções. Aqui no meu canal do YouTube tem algumas aulas de quando eu fazia aulas para a editora Sanar, que eu falo um pouquinho, mas de uma forma mais acadêmica, né? Sobre a imunidade frente a diferentes micro-organismos, parasitas, fungos, bactérias, vírus, como o nosso corpo enfrenta esses diferentes micro-organismos. Então, quem se interessar, a Sanar disponibilizou essas 3 aulas aqui no meu canal do YouTube. E aí, você que é acadêmico da área de saúde e que se interessa por essa parte de imunologia, pode assistir aqui também no meu canal. Falando um pouquinho para o público leigo, mas não tão leigo, tá, gente? É o seguinte, no primeiro vídeo, eu falei para vocês que nós temos 3 estratégias, né, de como o nosso corpo vai ali enfrentar um micro-organismo, um patógeno invasor. E aí eu disse que dessas 3 estratégias nós teríamos os anticorpos, os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8, né? Ou seja, linfócitos e anticorpos, tá? O anticorpo é uma molécula proteica, tá? Solúvel, que vai estar ali circulando no nosso sangue, e linfócitos são células, que fazem parte do que nós chamamos células brancas, glóbulos brancos ou leucócitos, ou células de defesa, como a gente também costuma chamá-los, tá? Então, falando um pouquinho de linfócito T, tanto CD4 quanto CD8. Os linfócitos T e CD4, né, eu falei no último vídeo que eles são chamados de linfócito T auxiliares, porque eles vão auxiliar outras células a desencadear esse processo de defesa e tentar eliminar um patógeno. Então, os linfócitos T CD4, eles começam a se tornar ativados no momento em que o micro-organismo entra no nosso corpo e aí vai ser reconhecido por esse linfócito. A gente tem uma célulazinha que ela apresenta, mostra esse micro-organismo ali, né, quando ele entra no nosso corpo, aos nossos linfócitos T. E justamente esses linfócitos T CD4, que são auxiliares, eles vão reconhecer esse antígeno e nesse momento que ele reconhece, opa, é um vírus, é uma bactéria, né? Então, no momento em que ele faz esse reconhecimento, ele vai se tornar ativado e vai secretar uma proteína, que é uma citocina, que é chamada de interleucina 2. Então, uma vez que o linfócito T auxiliar reconhece esse patógeno invasor, ele vai se tornar ativado e vai secretar uma molécula, uma proteína, que é essa interleucina 2. Essa interleucina 2, ela vai ativar mais linfócitos T auxiliares para que eles se proliferem, né? Opa, já sei que esse linfócito aqui ele é capaz de reconhecer esse bichinho, esse antígeno que invadiu o nosso corpo. Então, eu vou proliferar essa célula que já está ali especializada, capacitada para reconhecer aquele linfócito. Então, essa interleucina 2 vai ativar a proliferação de mais linfócitos T auxiliares específicos para esse patógeno que ele reconheceu. No momento, então, que a própria citocina que ele secreta ativa para que mais linfócitos surjam, sejam ali produzidos, eles vão se tornar agora ativados, como eu falei, cada vez mais ativados, e vão secretar várias outras citocinas, que são essas outras citocinas, né, essas proteínas, que vão auxiliar no nosso mecanismo de defesa. De que forma, Milena? Então, uma vez que o meu linfócito T se torna ativado, esse linfócito T CD4, secreta uma infinidade de proteínas, de citocinas. A depender do tipo de micro-organismo que entrou no meu corpo, eu vou secretar ali citocinas específicas para melhor ajudar meu corpo a eliminar aquele patógeno. Então, ele secreta aí citocinas que podem ser inflamatórias, e aí a gente fica doente, poxa, secreta a citocina para tentar ajudar, mas aí quando exacerba demais, a gente fica ali com aquela inflamação. Que é o caso do novo coronavírus, né? Que a gente acaba fazendo aí, produzindo muita citocina, que chamaram, né, de tempestade de citocinas, e aí a gente produz tanto, desencadeia tanta resposta inflamatória, que acaba lesionando nossos órgãos e a gente acaba ficando doente, né, por conta da nossa resposta que foi excessiva. Então,
A gente pode secretar citocinas, como eu falei aí, para tentar eliminar. De que forma? Secreta citocinas que recrutem, por exemplo, outros leucócitos da nossa imunidade inata, assim como da imunidade ali adaptativa, né? Na verdade, o próprio linfócito T também vai ser recrutado para ir para aquele local onde o micro-organismo está. O local da infecção, o local da inflamação. Então, uma vez que ele se torna ativado, que já se proliferou, ele vai secretar essas citocinas que vão recrutar macrófagos, neutrófilos, células para tentar ali da imunidade inata destruir, fagocitar, digerir aquele patógeno que invadiu ali a sua célula, né, o seu organismo. Mas alguns patógenos não precisam entrar nas nossas células, né, como os vírus, por exemplo. Temos aí bactérias que estão circulando, né, no espaço extravascular, estão circulando ali no sangue. E aí nós precisamos de um outro tipo de resposta imune, que são os anticorpos. Os anticorpos, gente, eles são secretados por linfócitos, só que não linfócitos T, mas um outro tipo de linfócito, que é o linfócito B. Só que para esse linfócito B produzir e secretar, né, se diferenciar e secretar anticorpos, ele precisa se tornar ativado também. Então, esse mesmo linfócito T auxiliar, que secreta citocinas que recrutam macrófagos, neutrófilos para tentar destruir aquele patógeno, mas que às vezes não dá certo, ele vai secretar também citocinas que vão ativar o linfócito B para que ele se diferencie em uma célula chamada de plasmócito, e são essas danadinhas que vão secretar anticorpos. Esses anticorpos, então, vão tentar ali neutralizar, né? Pegar, captar ali no sangue aquele patógeno que está ali circulando, livre, até mesmo o vírus, neutralizar um vírus antes de que ele entre nas nossas células, tá? O anticorpo, ele não consegue entrar nas células, então ele só consegue pegar ali aquele bichinho, aquele patógeno, enquanto ele está ali circulando, né, no espaço ali, vamos dizer assim, fora da célula extracelular, tá? Então, essas duas são as formas que os linfócitos T auxiliares têm de combater, secretando citocinas que vão recrutar mais células inflamatórias para tentar destruir aquele patógeno, ou também ativar linfócitos B para que eles secretem anticorpos e ele aí, com esses anticorpos, consigam então executar várias funções para tentar eliminar aquele patógeno que entrou no seu corpo. Aí a gente tem a terceira estratégia, que são os linfócitos TCD8. Esses linfócitos TCD8, eles são específicos justamente para aquele patógeno que só vive dentro das nossas células. Eles, então, quando são também ativados por diferentes, né, citocinas que ativam esses linfócitos TCD8, eles vão, então, se tornar efetores, que é o que nós chamamos de linfócitos T citotóxicos, ou seja, não são aqueles linfócitos TCD4 que são auxiliares. E esses linfócitos citotóxicos, o nome já dá uma ideia, né? Vão causar alguma toxicidade. E aí, ele vai reconhecer justamente as nossas células que estão ali abrigando aquele patógeno ali dentro. E aí, no momento em que ele faz o reconhecimento e vê que a nossa célula está ali, escondendo de alguma forma, né? Mas servindo ali de casulo, de casinha para esse patógeno morar e fazer o seu acabamento, ele simplesmente vai secretar ali algumas enzimas que vão destruir aquela célula que está abrigando o patógeno, mas que também é nossa. Então, ele acaba matando a célula e, por consequência, acaba matando o patógeno também. Então, essa é a terceira estratégia e a forma que a gente tem também de, através desses linfócitos, eliminar alguns patógenos que aí invadem as nossas células. Tá bom? No próximo vídeo, a gente fala mais alguma coisa de imunologia para vocês. Me sigam aqui no YouTube, no Instagram e escutem meus podcasts. São bem legais. Até mais.